E pessoal, estamos aqui no terceiro dia da Feira Super Pet 2023 e eu tô aqui com a Priscila do meu lado, da Royal Canin. Eles estão aqui na feira. Priscila, me fala um pouquinho como é que tá sendo aqui o evento. Estamos no último dia, mas já, né? Foi tranquilo, tá bastante movimentado. Sim, a feira está sendo um sucesso. A Royal Canin está presente aqui desde o primeiro dia. A gente está presente com o nosso stand na área do congresso. A gente está patrocinando a sala de nefrologia, com grandes profissionais falando sobre as doenças renais, urinárias dos pets. E a gente está também comunicando sobre a nossa linha renal aqui no congresso. Legal. Priscila, você é veterinária também, né? Então você tem bastante propriedade para falar sobre essa que é uma questão aí para a área de saúde dos pets, que é a doença renal crônica. A gente tem doença renal crônica tanto em cães quanto em gatos, certo? Exato, sim. A doença renal crônica comete gatos e cães de qualquer idade, apesar de ser uma doença que acomete mais pets em fase de envelhecimento, só que ela acaba sendo uma doença muito mais frequente nos gatos. Ela pode acometer até 3 gatos em cada 10, enquanto em cães a estimativa que a gente tem, a prevalência é cerca de 1 em cada 10 pets. Então ela é uma doença mais frequente em gatos. Assim, quando a gente tem ela em pets mais novos, geralmente ela é congênita, né? O animalzinho ele já nasce com um probleminha. Isso é bastante frequente, ou problemas que são congênitos ou hereditários, que não necessariamente estão presentes quando esse pet nasce, mas que vão se desenvolver ao longo aí dos primeiros anos de vida. Algumas raças têm predisposição a alguns problemas renais específicos, algumas doenças específicas. O persa é uma raça de gato que é bastante conhecida e que tem uma doença chamada rins policísticos. É uma doença hereditária que se desenvolve ao longo da vida dos gatos. Hoje em dia já existem testes para ver se o gato é portador dos genes do rim policístico, para que se tenha um controle maior das ninhadas, né? Para que a gente garanta que essas ninhadas não nasçam portadores desse gene que desenvolve a doença policística. E você disse que, na verdade, a gente vê com mais frequência quando eles envelhecem, né? O pet vai envelhecendo. Por que acontece deles desenvolverem a doença renal crônica? A doença renal crônica é uma doença degenerativa, então, por isso, a função dos rins, ela vai declinando ao longo dos anos e por isso que os sinais clínicos, eles acabam sendo vistos nessa fase de envelhecimento, que é quando os néfros, que são as unidades dos rins que realmente fazem a filtração do sangue, vão perdendo a sua função e vão, de certa forma, morrendo. Então, vão reduzindo a função, a capacidade de filtração desse rim. Isso começa a acontecer como um processo degenerativo e, geralmente, os sinais aparecem quando esse pet é mais velho. Mas é uma função que vai se perdendo ao longo de, às vezes, muitos anos. E como a gente começa a identificar, assim, que o pet está desenvolvendo? Tem algumas características que a gente consegue visualizar? Bom, a gente pode identificar pelos sinais clínicos, que são os sintomas que esses pets apresentam, só que a gente precisa estar atento que geralmente os sintomas aparecem quando mais de 75% da função renal já foi perdida. Porque antes já está avançado, então. Exato. Antes disso, como eu falei, essas unidades, essas estruturas de filtração, elas vão morrendo, só que as que ainda continuam funcionais, elas vão compensando a função dos rins, por isso que existe essa demora para demonstrar os sintomas. Então, a melhor forma da gente identificar é fazendo check-ups frequentes para que a gente consiga identificar essa perda de função renal mesmo antes dos sinais clínicos estarem presentes. E a melhor forma de fazer isso são exames de sangue, exame de urina, exames específicos para... Existem exames específicos. O hemograma geral não vai pegar, ou vai? Não nessas fases mais iniciais. Existe um marcador que é a creatinina, que ela normalmente deve ser excretada pela urina, e quando esse rim já não está com uma capacidade de filtração tão boa, ela aumenta, os níveis aumentam no sangue, justamente porque o rim não está conseguindo eliminar a creatinina idealmente. E existe um outro marcador que é mais precoce, ele identifica uma lesão renal antes da creatinina, que é o SDMA, que também é um marcador de filtração dos rins, filtração glomerular, e que consegue identificar uma perda de função até antes do aumento de creatinina.
Ultrassom também é um bom exame, porque a gente consegue identificar uma perda de estrutura renal, então também é um bom exame para se fazer o acompanhamento. E o melhor é que quando a gente faz check-ups frequentes, a gente tem um histórico daquele animal. Sim. Então, quando a gente tem uma alteração, muito mais rapidamente ela consegue ser identificada pelo médico veterinário. Ou seja, quando às vezes, né, a gente já identifica o caso clínico, você tem todo o histórico e é muito mais fácil de fazer o tratamento, né? Exato, você consegue identificar qualquer mudança, qualquer desvio muito mais cedo do que um animal que a gente não tem histórico, por exemplo. E também muito mais cedo do que se a gente esperar os sinais clínicos aparecerem. Legal. E assim, eu tenho gatinhos, já vi bastante sobre a doença renal crônica. Eu sei que gatos é mais frequente isso, né? Por que nos gatos é mais frequente a doença? Olha, se diz que os gatos, eles têm um número menor de néfrons na estrutura dos rins quando comparado com os cães. Então, os néfrons, eles são pequenas estruturas que ficam ali no rim e que são as estruturas responsáveis por fazer a filtração do sangue e eliminar o que não é mais útil para o organismo. Então, essa é basicamente a função dos rins, é filtrar o sangue e eliminar o que não é mais útil para o organismo. Então, como os gatos eles têm um número menor de néfrons, qualquer pequena perda já tem um impacto maior na função quando a gente compara com os cães. Sim. E é verdade ou é meio mito assim que eles não bebem tanta água quanto deveriam? É verdade, é super verdade. Na verdade, isso é uma adaptação da espécie. Os gatos, se a gente olhar o ancestral do gato, ele veio de regiões áridas. O ancestral do gato, que é o gato selvagem, ele ainda existe, não é um ancestral extinto, ele ainda está lá na natureza. E o nosso gato doméstico, ele é um mini selvagem. Nem tão distante, porque se a gente olhar a história evolutiva, o gato ele foi domesticado há cerca de 10 mil anos. Se a gente olhar para a história, isso é muito recente, né? A história genética, as mudanças genéticas do gato doméstico para esse ancestral selvagem, elas são muito pequenas. Então, o nosso gato ainda conserva muito do comportamento selvagem desse ancestral. E um desses comportamentos é essa adaptação a regiões que têm pouca oferta de água normalmente. Então, os nossos gatos, eles são adaptados para concentrar mais a urina, porque teoricamente eles vivem num ambiente com pouca oferta de água, e por isso que eles ainda têm esse comportamento de beber pouca água. Então esse é algo que a gente, como tutores do gato doméstico moderno, digamos assim, fazendo com que os gatos compartilhem o nosso estilo de vida, vivendo dentro de casa, muitas horas sem fazer atividade, a gente está sempre em busca de estimular os nossos gatos a beberem mais água, porque é um desafio que está atrelado ao comportamento, adaptação natural da espécie mesmo. Por isso que é importante, né, sempre tentar incentivar com fontes, com vários potinhos de água pela casa, alimento úmido, né? Isso é super importante desde o início da vida. Então, os gatos filhotes já devem ser introduzidos ao alimento úmido, por exemplo. O alimento úmido, se a gente olhar em relação à composição nutricional, ele se aproxima muito da quantidade de água, da quantidade de umidade de uma presa, que é o que o gato consumiria na natureza, esse gato selvagem consome na natureza. Então é um alimento que o gato consegue ingerir uma quantidade maior de água através do alimento. Então é super benéfico para a saúde do gato, deve ser introduzido desde filhote por toda a vida, além de oferecer diversas possibilidades, fontes, água corrente, potes de água. Geralmente os gatos não gostam de encostar as vibriças na borda do pote, então potes largos, sempre bem cheios, e descobrir qual é a preferência do seu gato. Legal. Né? Eu conheço os meus gatos, eu tenho 3 e cada um tem uma preferência individual. Então a gente fazendo essa observação, a gente consegue atender melhor as necessidades e estimular eles a beberem mais água. Legal. Mas às vezes, mesmo fazendo tudo isso, eles vão acabar desenvolvendo a doença renal crônica, né? Como você falou, ele já tem uma certa tendência, tem aquelas raças que já têm uma predisposição, mas é uma doença, assim, que eles conseguem conviver com ela e ter uma qualidade de vida, mesmo sendo um doente renal crônico? Sim, como você falou, a doença renal, ela é uma doença degenerativa. Então, por mais que a gente tente
ou por mais que a gente cuide da saúde dos nossos gatos durante toda a vida, muitos podem desenvolver, principalmente nessa fase do envelhecimento. Então, a forma como a gente consegue cuidar da saúde dos nossos gatos, sempre com check-ups frequentes e olhando muito para a saúde deles. Legal. E a alimentação tem um papel importantíssimo nisso, né? Da manutenção da qualidade de vida desse paciente renal crônico. Por isso que vocês têm, inclusive, essas linhas de alimento-tratamento, né? Sim. A nutrição, ela é um dos pilares fundamentais no tratamento, né, no manejo da doença renal. A gente tem várias histórias de pacientes que foram diagnosticados e que vivem há muitos anos, portadores de doença renal, mas que vivem bem, que têm qualidade de vida. E a nutrição, ela, para o doente renal, ela tem duas principais funções. Uma delas é retardar a progressão da doença, então isso já tem estudos científicos que mostram que adaptações nos níveis nutricionais de alguns nutrientes conseguem diminuir a progressão e, consequentemente, impactam na longevidade. Então, gatos que consomem uma dieta renal, quando portadores da doença renal crônica, eles vivem mais tempo. E outro ponto fundamental da nutrição é a qualidade de vida, porque alguns sinais clínicos estão atrelados a aumento de ureia, por exemplo. Tá. E aí, essa ureia ela pode estar aumentada se o animal consome um teor de proteína muito alto. Então, a gente também tem essas adaptações no alimento renal para minimizar os sinais clínicos, que são consequência da doença renal, dessa falha de filtração do rim, e que vão impactar na qualidade de vida. Então, resumindo, a nutrição ela impacta na longevidade e na qualidade de vida. Ou seja, se você, como você falou, é muito a base de você ter o animal ali mantendo a qualidade de vida dele. Então, se ele tem uma nutrição certinha, adequada, desde o começo do tratamento, as chances dele conseguir viver bem aumentam bastante. Sim, eu posso dizer que a gente não pode ter um sucesso no tratamento de um doente renal crônico se a gente não adaptar a nutrição dele. Tá. Então, essa nutrição com certeza vai ser chave nesse tratamento, junto com todo o restante do manejo prescrito pelo médico veterinário. E quanto mais cedo for o diagnóstico, maior é a expectativa de vida e maior é a chance de sucesso, né? Mais opções terapêuticas esse gato vai ter ao longo da doença renal crônica, desses anos de doença renal crônica. E muitos pets, eles partem não de doença renal crônica, eles são portadores da doença e convivem muito bem com ela por muito tempo. Ai, que legal. É muito bom saber, né? Porque às vezes o tutor, ele tá ali com o seu pet com doença renal. Isso não significa que, né, acabou a vidinha do pet. Não, pelo contrário, né? Cuidando bem, tem como ele viver bem também. Isso, exato. A gente, hoje, com a nutrição especializada, com o apoio do médico veterinário, a gente consegue fornecer qualidade de vida e dar todo o suporte necessário para o tratamento da doença. É uma doença crônica, não tem cura, então a gente não consegue recuperar a função que já foi perdida, a função renal que já foi perdida, mas a gente consegue frear a progressão da doença, e isso é fundamental para a gente promover qualidade de vida e fazer esse pet viver por muitos anos ainda depois do diagnóstico. Legal. E a linha de vocês é bastante completa, né? Tem alimento úmido, tem a ração seca, tem para diferentes estágios da doença? A gente tem diferentes alimentos para a doença renal crônica. Então, a nutrição ela é recomendada a partir do estágio 2 da doença renal crônica. Tá. E a gente tem uma variedade de alimentos, tanto em texturas, como você disse, o alimento seco e o alimento úmido, diferentes formatos de croquete, diferentes tamanhos de croquete. Então, até para atender a demanda individual do bichinho. Tanto em relação, no caso dos cães, aos portes, então um croquete pequeno para os cães pequenos, um croquete maior para os cães maiores, diferentes formulações, e tudo isso, toda essa variedade de dietas renal é para estimular o apetite. Porque Legal. Muitos pets, ao longo do tratamento da doença, eles acabam diminuindo a ingestão de alimentos, acabam perdendo o apetite e às vezes até criando uma aversão àquele alimento e não querem mais comer. E a gente falou, né, o quanto a nutrição especializada é importante no tratamento da doença. Então, a gente ter essas possibilidades de variar a dieta sem abrir mão do tratamento é o que muitas vezes faz esse pet voltar a se alimentar
e continuar seguindo no tratamento de sucesso sem deixar esse pet sem se alimentar por falta de apetite. Então, todas essas possibilidades, essa linha tão vasta da Royal Canin é justamente para estimular o apetite desses pets com doença renal crônica. Ai, que legal. É bem legal ouvir isso, assim, e ver a preocupação da marca com manter a qualidade de vida aí dos nossos bichinhos. Exato. Acho que é isso. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Priscila? Eu quero agradecer a você, agradecer em nome da Royal Canin a todos vocês que estão assistindo. E quero convidar vocês também a acessarem nossas redes sociais, entrarem em contato com o nosso saque. A gente está super à disposição para atender todos vocês. E como vocês viram aí, tem muitas possibilidades. Então, se você tem aí um pet renal crônico, ou até mesmo, como você falou, fazer o acompanhamento é importante, né? Tem aí tudo disponível pela Royal Canin para vocês conferirem. Obrigada, viu, Priscila? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.